Vivemos um tempo curioso. Nunca se falou tanto sobre Deus e, ao mesmo tempo, nunca se entendeu tão pouco sobre Ele. Parece que há uma multidão de vozes competindo pela nossa atenção. São pregadores, influenciadores, filósofos, professores, políticos, cada um oferecendo a sua versão da verdade. Mas o mais perigoso não é quando alguém nega a verdade, é quando alguém a distorce. O inimigo moderno não queima bíblias, apenas ele interpreta, reinterpreta, muda a interpretação dos versículos. Ele não proíbe a fé apenas, ele esvazia o seu significado. Estamos vivendo uma das maiores crises da história da igreja, a crise da mente cristã. E o que a torna tão perigosa é exatamente o seu silêncio. Ela acontece todos os dias nas redes sociais, nas salas de aula, nos púlpitos e nas conversas em família, sem que nem sequer nós percebamos. Essa é a batalha invisível pela mente cristã. Quando olhamos para o mundo de hoje, parece que estamos brigando por política, por moral, por comportamento. Mas no fundo, o que está em jogo são ideias. As Escrituras dizem: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Isso foi escrito pelo apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 10, nos versos 4 e 5. Olhe, veja bem, Paulo não falou sobre demônios apenas, ele falou sobre raciocínios, ou seja, a guerra espiritual também é uma guerra intelectual, é uma batalha de cosmovisões, de modos de ver o mundo, de visões de mundo, é uma batalha de narrativas, de interpretações da realidade. Se combinarmos, por exemplo, os estudos do Barna Group com o Pew Research Center, que são duas instituições importantes no estudo da sociologia da religião, nós poderemos dizer que quase 7 de cada 10 jovens cristãos entre 18 e 29 anos afirmam não saber defender a própria fé quando são confrontados. E mais da metade já duvidou de passagens bíblicas por influência das redes sociais. Isso revela uma geração com fé, que pode até esta fé buscar sinceridade, mas uma geração que está com a mente desestruturada. O resultado é visível. Nós temos uma multidão de cristãos que amam a Bíblia, mas não sabem raciocinar biblicamente. Algumas ideologias anticristãs não entram com ódio contra Deus. Elas são mais sutis, elas entram com um discurso que aparenta ser do bem. Elas dizem: o importante é amar, mas redefinem o amor. Elas dizem: não julgue, mas anulam o discernimento. Elas dizem: a fé pessoal, mas silenciam o testemunho público. E aos poucos o cristão começa a achar que está sendo amoroso, quando na verdade está sendo omisso. Alguns se referem a esse fenômeno como a verdadeira morte da razão, porque quando a mente perde o critério, o coração perde o rumo. Talvez você se veja neste retrato. Você crê, ama a Deus, você vai à igreja, mas quando alguém pergunta por que você acredita nisso, aí você hesita. Você sente que crê com o coração, mas não consegue defender com a mente. Isso não é falta de fé, é falta de estrutura. A Bíblia nunca separa a fé de entendimento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação espiritual começa na mente, o pensamento forma o comportamento e o comportamento molda a cultura. Portanto, quem controla a mente, controla a sociedade. Estudos do Barna Group mostram que o cristão médio gasta 3 horas por dia consumindo conteúdo secular, quando não muito mais do que isso. E aqueles que gastam 3 horas por dia no conteúdo secular gastam menos de 10 minutos lendo a Bíblia diariamente. Isso significa que a cultura molda mais a mente cristã do que a própria Escritura. E o inimigo de nossas almas, você perceba bem, não precisa nem tirar a Bíblia da sua mão, basta ocupar você demais para querer ler a Bíblia com profundidade. Não é apenas o ateísmo que está atacando o cristianismo, é o
Sincretismo, o tanto faz, o meio termo, a fé sem base. E o pior de tudo é que tudo parece inofensivo. Eu falo com convicção porque eu vivi isso. Antes de ser pastor, fui ateu, não por raiva de Deus, mas por achar que a fé não tinha base intelectual. Eu achava que a fé era não mais do que uma espécie de consolo proveniente de uma fantasia. Até o dia em que a razão me abriu as portas do entendimento, o entendimento verdadeiro que leva a Deus. Sim, foi a razão que abriu esta porta. Eu descobri ali que o cristianismo é a visão de mundo mais coerente com a realidade e é a visão de mundo para a qual há mais evidências. Nenhuma outra filosofia, nenhum outro sistema de pensamento, nenhuma outra visão de mundo, nenhuma outra perspectiva responde tão bem às perguntas essenciais da vida como o cristianismo responde.